esse somatório de pesos, com essa vazão, o diâmetro pré-dimensionado, o diâmetro adotado, a velocidade, a perda de carga unitária, a altura inicial, a altura final, o ΔH, a pressão disponível, o comprimento real, o equivalente. Então todas as informações necessárias a gente tem aqui na nossa planilha. E olha que legal, tudo calculado, tudo bonitinho, uma pressão excedente maravilhosa. Se você quiser instalar um equipamento que precisasse de 2 de pressão, tudo ok. 2,3... Se você está assistindo esse vídeo a gente gravou há 4 anos atrás. A gente estava iniciando aí com engenharia de verdade, mas ele continua sendo muito útil e vai ajudar você. Então não deixe de aproveitar, assistir todo o conteúdo dessa playlist. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, procura a gente lá no Instagram do AMEP, que a gente vai ajudar vocês. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é a divisão dos trechos, certo? Aqui tem os trechos A, B até Y, Z. Então, tá bem tranquilo. Dá para vocês entenderem tranquilamente. Cada um é um trecho que a gente vai inserir no nosso projeto, certo? Opa, vamos lá. Do lado aqui nós temos a vazão, certo? Que é em litros por segundo. Tem 2 métodos de calcular a vazão, como a gente aprendeu. O método da demanda máxima provável e do consumo máximo possível. E com isso, né, vocês podem inserir pelos pesos relativos, né, que é a demanda máxima provável, e também a vazão de uma maneira manual, pela demanda máxima possível. E aqui a gente tem 2 botões, onde você escolhe, por exemplo, pelos pesos relativos. Você deseja realmente modificar, você confirma, e pronto. A fórmula do cálculo já é aplicada. Por exemplo, se nós temos 2 de peso relativo, a gente vai inserindo, já temos 0,42 litros por segundo. Então, basicamente, assim que funciona essa parte da vazão. E se eu quiser agora o outro método? Se eu quero o método manual, né, da vazão, onde eu vou inserir manualmente esse item. Então, com apenas um clique, ele já faz a limpeza da tabela e insere aqui o valor da vazão. Aí, no caso, você vai inserir, tem 2 litros por segundo. Nesse trecho AB tem 1,5. Nesse trecho AB tem 1 litro por segundo. Então, é uma forma mais manual, mas que funciona também na nossa planilhazinha. Certo? Pronto. Vou voltar aqui para o método dos pesos relativos. Prontinho. Então, a gente coloca a nossa soma dos pesos, aí automaticamente já vai calcular aqui a vazão. Temos também o diâmetro pré-dimensionado, ele só vai funcionar, gente, se for pelo método da soma dos pesos, certo? A gente tem aqui 2, então a vazão que a gente encontrou aqui foi 0,42, um diâmetro pré-dimensionado de 25 milímetros, então a gente já pode pré-dimensionar nossa instalação. Se o desenho já for feito da sua instalação, já tiver um diâmetro pré-dimensionado, você pode inserir aqui o que você adotou e assim vai alterando os cálculos, olha só. Aqui mostra também o diâmetro interno da tubulação, certo? Que todos os cálculos é feito pelo diâmetro interno, a velocidade encontrada. Aqui tem o número de Reynolds, o coeficiente de atrito. Esses parâmetros são calculados para o dimensionamento segundo a fórmula de Darcy-Weber. E temos também a fórmula por Farrell-Rizal, certo? Que são 2 maneiras de calcular perda de carga. E aqui nesse lado você pode escolher o método de cálculo e automaticamente ele vai refazer os cálculos. Por exemplo, eu mudei para Farrell-Rizal, ele vai fazer um cálculo para perda de carga. Se eu escolher Darcy-Weber, vai ser outro. E para isso, a Darcy-Weber, você tem que analisar também esses parâmetros. A gente já deixou pré-configurado como instruir a literatura, são parâmetros bem confiáveis, né, tanto de fabricantes de materiais de PVC quanto da literatura, essa viscosidade dinâmica. Então, se você adotar Darcy-Weber, esses parâmetros vão influenciar no seu cálculo. Porém, a variação entre o método de Darcy e o método de Farrell-Rizal, até diâmetros de até 50 milímetros, não tem tanta diferença. Então, você fica à vontade para escolher o método que você mais deseja trabalhar, certo? E com isso, ele vai calcular os 2, mas ele vai exibir aqui apenas o método escolhido. Como assim, Hélio? Vamos lá. Porque a gente aqui está vendo que tem esses 2 botões que vocês vão ver, eles simplificam a nossa planilha, deixando apenas os valores mais importantes. Aqui ele tira o diâmetro interno, tá vendo? E aqui ele tira o número de Reynolds, esses 4 planilhas aqui, essas 4 colunas, perdão, do H até o K. Então aqui a gente deixa a planilha de uma maneira mais limpa, certo? Aí a gente tem a altura inicial, aí perda de carga, pronto, entendemos. Temos esses parâmetros e tem os botões da vazão, e aqui eu também escolho o método da perda de carga. Prontinho. E agora a gente coloca a altura inicial, em que
Qual a altura que iniciou o nosso trecho? 3 metros, pode ser. E a altura final, vamos supor que é 2 metros. Então teve uma variação de altura, temos um ΔH de 1, que é 3 menos 2. A pressão disponível. Essa pressão disponível, no primeiro trecho ela é sempre 0, mas somando com este valor aqui que a gente tem ao lado. Espera aí que a planilha não está me ajudando hoje, calma, Hélio. A altura inicial da lâmina d'água. O que seria isso? Pessoal, vou abrir aqui o projeto só para ilustrar para vocês. Essa caixa d'água, vamos supor que ela esteja cheia. E a altura de saída do nosso tubo, vou clicar no tubo aqui, ó, baseado no térreo, olha só, 4,485. Essa seria aqui a nossa altura inicial, certo? 4,85. Pronto, partindo do ponto A aqui, 4,85. Porém, tem uma lâmina d'água aqui, que se vamos supor, se a caixa d'água estivesse cheia, ela ia se igualar ao nível da torneira boia. Então, mais ou menos aqui. Eu vou fazer um corte. Deixa eu só abrir a planta aqui. Modelagem, cobertura. Ok. Vou pegar e vou fazer um corte aqui do nosso reservatório. Ir para a vista. Prontinho. Vou colocar uma cota aqui. Aqui a cota de saída dele, tá vendo? Fica 1,5 desse piso. Porém, o nível d'água vai ficar sempre na altura do extravasor ou da nossa torneira boia, né? Do extravasor se tiver algum problema na torneira boia. Fora isso, a mesma cota basicamente. Vou traçar essa linha aqui apenas como referência. E vocês podem ver que nós temos aqui 65 centímetros, que a gente poderia considerar que a caixa d'água estivesse cheia. E se a nossa fornecimento da nossa rede da concessionária for constante, né, a gente sempre tiver uma vazão de entrada maior do que a de saída, esse reservatório sempre vai estar cheio. Então nós temos aqui no mínimo 0,65 MCA de adição à pressão no nosso sistema. Poxa, eu amei, eu vou usar isso em todos os projetos. A gente não usa em nenhum. Por que a gente não usa em nenhum? Porque a gente, dependendo do local, é muito difícil você confiar no fornecimento de água no nosso Brasil, das nossas concessionárias. A não ser que você tenha uma experiência muito única e exclusiva, aí tranquilo, você pode adotar isso. E a gente também fica a mercê, no momento que ela falte, né, a água vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo e vai sendo utilizada, a gente fica com um problema de pressão, porque se a gente dimensionou, por exemplo, para a pressão de 1 MCA, por exemplo, um chuveiro, e aí com esse 65 a gente chegou a 1 MCA. Porém, quando a água ir baixando, a nossa pressão vai caindo também, a gente não vai atingir o mínimo necessário por norma. E aí, o que é que vocês fazem? Nós adotamos como padrão o nível mínimo aqui do reservatório, então essa é a cota de fato de saída que nós adotamos. Porém, na nossa planilha, se você achar coerente, você pode indicar uma altura inicial de lâmina d'água. Vamos supor que seja os 65 centímetros que a gente viu lá. Opa, não. Aqui a nossa pressão disponível, nós já temos aqui, ó, 0,65 adicionado. Então é isso que funciona a pressão disponível ou a altura de lâmina d'água que a gente indicou, né? No primeiro trecho, porque nos trechos conseguintes, por exemplo, a pressão final é 1,65, então a pressão disponível no trecho aqui que a gente vai iniciar também vai ser 1,65, certo? A gente vai fazer um exemplo também bem prático que vai facilitar. De parâmetro de entrada, nós temos aqui também os comprimentos, os reais e equivalentes. Como vocês lembraram, o comprimento real se refere à perda de carga distribuída ao longo da tubulação pelas paredes do tubo devido à força de atrito. E o comprimento equivalente são as perdas de cargas localizadas devido a acessórios, a registros, a conexões. Então, assim, a gente aqui preenche com o comprimento de cada um. Vamos supor que tivesse 20 metros de tubulação, 20 metros aqui. E a soma dos comprimentos equivalentes deu 7,77. Prontinho. A inserir isso, a gente já tem nossa perda de carga distribuída, perda de carga localizada, a soma das perdas de carga e a pressão final. E aqui ao lado a gente coloca a pressão requerida. Como não tem nenhuma pressão requerida aqui, a gente pode colocar um sinalzinho aqui, ó, de menos. Tá tudo ok. Se a gente colocar um valor de pressão requerida que é menor do que a pressão final, por exemplo, eu precisar de 1 MCA nesse trecho, a gente já tem informação do quadrinho na cor verde. Se precisava de 2, opa, já deu um probleminha e a gente tem um quadrinho na cor vermelha. Então, é bem bacana
é uma coisa que tem também na nossa planilha automatizada. Eu acho que vocês não vão encontrar uma planilha dessa em lugar algum. Tá muito boa. Então, basicamente, esses são todos os itens que você tem que preencher para o cálculo do dimensionamento de água fria em cada linha. Temos mais funções, Hélio? Temos. Temos aqui também as nossas redes sociais, certo? O nosso grupo do Telegram e o nosso Instagram. O link para o nosso curso aqui também, se você clicar. Aqui a gente já falou dos pesos relativos e temos a limpar planilha. Você já fez o cálculo, já anotou as informações? Vamos lá, limpar a planilha. Você deseja realmente limpar os trechos? Olha, pessoal, lembra que não é possível voltar ao comando. Se você deu sim aqui, ele vai apagar tudo e não tem como você usar o Ctrl Z para ir, porque aqui é uma macro configurada. Então, sim. Opa, ele já apagou tudo. Você deseja restaurar os padrões das configurações gerais, que seria basicamente a viscosidade dinâmica e a rugosidade da parede do tubo. Sim, ele restaurou. E também adota a soma como peso relativo, certo? Então aqui, mesmo que tivesse aqui, ó, vazão manual, então, ó, se eu colocar aqui um valor, não adianta de nada para nossa vazão, certo? Então a gente vai limpar a planilha, restaurar os padrões de fábrica, e quando botar o 20 aqui, ele já vai calcular a vazão, já vai aplicar a nossa fórmula, certo? Acho que está bem prático para todo mundo, está bem didático. E agora bora fazer um exemplo prático na hora, né? Nesse nosso caso aqui do nosso reservatório, da nossa instalação, a mesma que a gente utilizou lá no iniciozinho do curso, e vamos fazer o mesmo traçado até esse chuveirinho aqui. Vamos lá agora fazer a divisão da nossa instalação e depois nós vamos fazer todos os cálculos. Eu vou ocultar aqui, gente, os componentes que não são de água fria, né? Estrutura e arquitetura da edificação. Vou anotar aqui agora os pontos, por exemplo, ponto A, da mesma maneira que a gente fez na nossa aula lá de dimensionamento lá atrás. Teste, botar grandão, 10, acho que foi esse também que eu usei. Pronto, nosso ponto de partida, ponto A aqui. Aqui em cima temos a nossa ventilação, então aqui está tudo baseado na pressão atmosférica até esse ponto, então vamos adotar aqui como ponto A. Do ponto A até o ponto B aqui, nesse nosso T, certo? Ponto B, opa, B. Do ponto B até o ponto C, que está aqui o outro T. Todo mundo já está craque em como dividir trecho, né? Porém aqui, pessoal, esse trecho aqui, que tem essa divisão do T, a gente pode considerar ou não a contribuição da vazão de todos os equipamentos que vêm nessa direção. Que aqui chega aqui eles se igualam, né? Como vocês podem ver. Por que a gente fez esse traçado também? Até dando um exemplo bem prático para vocês. Caso uma caixa d'água estivesse não funcionando, né, estivesse fora por manutenção, todo o sistema de água fria funcionaria sem problema algum. Então, foi uma medida que a gente adotou, por isso é essa interconexão entre as saídas das caixas d'água. Porque se essa deixa de funcionar, a gente tira isso, abre esse registro e o outro funciona normalmente. Então vamos considerar como se essa daqui estivesse recebendo, essa tubulação recebesse toda essa contribuição de cá. Então aqui vai ser o ponto B. Caso não, seguiria direto e só consideraria a perda de carga de passagem direta desse T. E o ponto C finaliza-se aqui nesse T. Então, vamos lá. Ponto A até ponto B. Ponto A, esse T, até o ponto B aqui, esse outro T. E aqui no Revit a gente tem aqui, né, uma formulazinha para transformar isso de trecho, ó, um map trecho. Vou botar aqui MD e H, manual das instalações hidrossanitárias, do ponto A até o ponto B. Ctrl C, apliquei. Beleza. Então até esse T vai ser nosso trechozinho. O outro trecho que a gente tem aqui vai ser o BC. Vamos lá, MD, BC. Perfeito. Vamos agora para o trecho CD. Começa aqui no nosso tubo, anda, não teve variação do diâmetro, não teve variação da vazão, então seguimos até aqui. Fomos para o ABC, agora vamos para o trecho CD, né? Opa. Ixi, já perdi a seleção. AB até aqui, BC até aqui e CD agora daqui até essa curva. Trecho CD. Perfeito. Dessa
toquinho aqui, vamos para o trecho DE, que vai até mudar o diâmetro ou a vazão. Então a gente chega até aqui. Então vamos selecionar cada elementozinho para o nosso trecho DE. DE. E agora EF, que é o trecho do nosso chuveiro. Tirei o zoom, dá uma rotacionada, trecho EF. Prontinho. Voltar o isométrico que estava. Configurar aqui de novo nossos textos. B, C, nesse T. D aqui. E aqui embaixo. E F aqui no nosso chuveiro. F, D, e a letra E. Prontinho. Então, pessoal, a gente fez um mapeamento, certo, dos trechos, selecionou e definiu o que é cada um. Por que eu fiz isso? Vou mostrar para vocês uma dica do Revit aí, um bônus aí para nossa aula da planilha e ainda aprende um pouco de Revit. Olha que coisa bacana. Bom demais, né? Então, pronto. Já fizemos a divisão dos trechos. Então, vamos analisar agora qual é a soma dos pesos de cada trecho. Aqui a gente pode fazer de trás para frente, porque fica muito mais prático, certo? Tem que começar aqui, ó, pelo trecho EF, tá vendo? Começamos com o nosso chuveiro. O nosso chuveiro tem um peso relativo de 0,1. Então a gente vem aqui, ó, EF, 0,1. Já temos aqui, ó, o diâmetro pré-dimensionado, o adotado foi 25 milímetros, certo? Dessa instalação. Vou selecionar aqui para saber qual a altura. Baseado ao nível térreo, estamos com 2,10. Então, eu preencho aqui. Agora eu preencho como altura final. Por quê? Porque o fluxo vem da caixa d'água até aqui. Então, o inicial é esse T e o final é esse joelho. Preenchi o final. Vamos colocar agora o comprimento real. O comprimento real é a somatória dos tubos. Então, vou selecionar esse tubo. Aqui tem o comprimento 0,94. Vou adicionar 0,94. Opa, 0,9436. 4 casas decimais. Olha a precisão do nosso curso. Nossa Senhora. E vamos para mais um tubo aqui com 0,3405. Então, a gente vai usar uma fórmula de soma. É igual a isso. Mais 0,3405. Chegamos a 1,28 de comprimento real. E isso temos uma perda de carga de 0,01. Tá tranquilão. Então agora a gente vai fazer agora a soma dos comprimentos equivalentes. A perda de carga localizada desse nosso amiguinho joelho. Nós temos uma perda de carga aqui de 1,375. 1,375 mais nosso registro de pressão aqui, ó. Que nós temos uma perda de carga aqui, um comprimento equivalente, perdão. Tá aqui sim. Um comprimento equivalente, pronto, de 11,4. Então, mais 11,4. Então, a gente chega a uma perda de carga localizada de 0,08 MCA e uma total de 0,09. Então, a gente já preencheu todos os dados referentes a essa linha. A pressão requerida que a gente vai querer é 1 MCA. Aqui está dando erro. Por quê, Hélio? Porque ainda não foi preenchida as outras partes, certo? Então, você vai também preencher as outras partes e a planilha vai funcionar corretamente. Vamos agora para o trecho DE. Qual a somatória dos pesos do trecho DE? O trecho DE é esse trecho que vai daqui até esse joelho aqui, essa curva, perdão, que tem um diâmetro de 32, a gente está trabalhando com um diâmetro de 25 aqui. Então, a gente tem a contribuição de vazão desse lavatório, contribuição de vazão dessa bacia aqui, e temos também a contribuição da ducha higiênica. Então, a soma dos pesos vai ser igual a 0,1, que é o do nosso chuveiro, que ele é alimentado também por essa tubulação. A nossa ducha higiênica, que tem como peso relativo 0,4, a gente está trabalhando com muita folga, dá para usar 0,25 também em alguns casos, dependendo do equipamento. Nossa bacia sanitária com 0,3. Essas informações, pessoal, estou pegando todas, já estão cadastradas na família do nosso template. Então aqui, ó, 0,3
mais o nosso lavatório, que tem aqui, ó, 0,3 também, 0,3. Com isso aí chega a uma soma de pesos de 1,1. O diâmetro pré-dimensionado é 25 milímetros e a gente adotou também 25. Beleza. Então a gente chegou a uma velocidade ok, a perda de carga unitária tá ok também, 0,05, um pouquinho maior do que a gente estava trabalhando anteriormente, que é 0,006, muito pequena, isso devido à vazão e o diâmetro. E agora a gente vai continuar alimentando. Qual é a altura final? A altura final é onde terminou o trecho. O trecho começa aqui, onde a gente pré-colocou aqui nosso trecho D até o E. Então ele inicia nesse ponto, nessa altura dessa curva, e finaliza na altura desse T. Então a gente seleciona o T aqui, a altura referente ao térreo, que é o mesmo nível que a gente trabalhou, a mesma referência, 0,7. Com isso, a gente já chegou aqui, ó, no ΔH certinho, que já tinha no nosso último trecho, que estava aqui, ó, sem ser preenchido, tá? Com 2,10. Opa, 0,7. Com isso já chegou no valor certinho de 1,40. E vamos em frente. Agora o comprimento real, o comprimento equivalente. Comprimento real é a soma desse tubo. Esse tubo tem um comprimento de 0,1646. 0,1646 mais. Vamos somar mais esse tubo. 1,0216. 1,0216 mais esse pedaço de tubo aqui. Nesse pedaço a gente tem aqui o comprimento 1,5859, 1,5859. Prontinho. Temos o nosso comprimento total do trecho. Isso deu 2,62 e uma perda de carga distribuída de 0,14 MCA, gente. E agora, e qual o comprimento equivalente disso? A gente tem que somar as perdas de cargas localizadas, certo? A gente tem nossa bucha de redução aqui. Mudou o diâmetro de 32 para 25, temos a bucha de redução. A gente aqui aplica uma consideração, é de 12 vezes o maior diâmetro, e com isso a gente encontra um comprimento equivalente, 0,0192. E a gente vai somar também. Já pegamos essa bucha, vamos pegar agora o registro de gaveta. Para 25 milímetros, temos um comprimento equivalente de 0,2. 0,19 mais 0,2 do registro, mais a perda dessa curva, que é bem menor que um joelho, 0,5, mais o nosso T. Lembrando, o T tem duas maneiras de calcular a perda de carga localizada em um T, que é ele tem dois comprimentos equivalentes diferentes, que é se a tubulação, o fluxo, na verdade, que passa pela tubulação está passando de maneira direta, então, ó, nesse primeiro ponto aqui, para cá, então se ele viesse daqui dessa curva e fosse para esse T, ele está passando diretamente, então a perda de carga dele é bem menor. Mas se ele passa nesse sentido horizontal e vai para o vertical, como a gente está vendo aqui, isso aí houve de fato um T de mudança lateral. Então vamos lá. Ele tem um comprimento equivalente de 0,8 quando é uma passagem direta, e quando é uma passagem lateral ele tem 2,4, é bem maior, como vocês podem ver. Então quando ele é de passagem lateral a gente tem 2,4, certo? Todos esses valores é fácil de encontrar, na tabela da Tigre também tem, na norma antiga também tem. E com isso a gente chegou a 3,29 de comprimento equivalente e uma perda de carga de 0,17. Somando 14 com 17, 31, temos a nossa pressão final. A requerida, aqui a gente vai trabalhar com 0,5, pode ser também só o nosso tracinho, né, que a perda de carga, a pressão requerida, a gente precisa do equipamento. E vamos para mais um trecho. Agora a gente vai para o trecho CD. O trecho CD não mudou a nossa vazão, porque não teve nenhum equipamento que interligou-se para que seja mudado de fato a vazão. Então o que é que houve? Só a mudança do diâmetro. Então a gente estava com 25, agora a gente vai trabalhar com 32. E olha só como a perda de carga unitária é alterada. Basicamente, ó, vou mostrar na calculadora aqui para vocês. A gente estava trabalhando com 0,053 e agora estamos trabalhando com 0,016. Então, se a gente for dividir isso por 0,016,
A perda de carga para a mesma vazão de 1,1 para o diâmetro de 25 e para o de 32, se você utilizar o diâmetro de 25, você vai ter uma perda de carga de aproximadamente 3,3 vezes mais do que se você utilizar um diâmetro de 32. Então, gente, o diâmetro é indispensável a análise dele para que você obtenha menores perdas de carga. Vamos supor aqui, ó, se esse trecho que foi 0,31 de perda de carga, se a gente adotasse 32, olha só, diminuía basicamente por 3,31 para 0,9, basicamente diminuímos por 3 a nossa perda de carga. E até alterações, por quê? Porque os comprimentos equivalentes eles variam. Quanto maior o diâmetro da tubulação, maior os comprimentos equivalentes das peças que possuem perda de carga localizada, como conexões, acessórios, registros, etc. Mas a variação seria nessa ordem de grandeza de 3 vezes menos. Então, cuidado ao escolher o diâmetro de vocês. Vamos continuar. Nosso trecho agora, o nosso trecho CD. A vazão é a mesma, o diâmetro mudou, foi para 32, e a altura final. A altura final, ele se manteve. Nós temos aqui a mesma altura que finaliza-se esse trecho, finaliza-se também o BC. Mas como a gente está agora no CD, selecionei essa curva, como eu mostrei para vocês antes. Baseado no térreo, nós temos 3,4773. É igual a 3,4773. Gente, se vocês forem fazer apenas 2 casas decimais é importante. Aqui apenas de maneira didática eu estou utilizando essas casas decimais, porque eu sei que sempre vai ter alguém que vai falar, Hélio, faltou aquele número. Mas podem usar 2 casas decimais que atende tranquilamente. Aqueles que forem mais criteriosos podem usar 3 casas. E a gente vai agora para o nosso comprimento. Comprimento real e o comprimento equivalente. O comprimento real, nós vamos somar mais uma vez os tubos. Esse tubo, nós temos aqui 1,5678, é igual a 1,5678 mais esse tubo, 5,6095. 5,6095. E, vamos lá, temos agora mais um tocozinho de tubo aqui, ó, de 0,1162. 0,1162. Prontinho, chegamos a 7,29 de comprimento, isso gerando a perda de carga de 0,12 MCA. E com isso a gente tem um comprimento equivalente de quanto, Hélio? A gente vai calcular. Temos a nossa buchinha de redução aqui, ó, pessoal. Ela tem aqui, nós temos 0,24, é igual a 0,24 mais. Temos o nosso registro querido aqui, registro de esfera plástico. Cadê a perda de carga? Pronto. Comprimento equivalente de 0,3. Mas, vamos somando. Não teve nenhum nada aqui. 2 curvas. Cada curva tem quanto? 0,6, então. 0,6 mais 0,6. Chegamos a 1,74 de comprimento equivalente. Uma perda de carga de 0,03. Chegando a um total de 0,14. Pressão requerida, bota o tracinho. Vamos em frente. Trecho BC. Finalizamos agora. Deixa eu ocultar novamente, que eu desocultei. Prontinho. Trecho BC compreende esse trecho desse T até esse outro T aqui. Então, apenas esses 2 elementos aqui, ó. Mudou o diâmetro, como vocês podem ver, tinha uma bucha de redução. Agora a gente está trabalhando aqui com 40 milímetros e teve também um acréscimo da vazão, que vem desse T. Para onde é que isso vai? Vamos lá, olhar. Desce, uma tubulação roxa passando pelo forro, e temos aqui uma torneira, né, de uma pia de cozinha. E essa pia de cozinha tem uma vazão de 0,70 de peso relativo, né, isso aí vai gerar uma vazão. Então nós temos 0,7 de peso relativo, é esse, mais 0,7, mais 0,7. 1,8, uma vazão maior. Um diâmetro pré-dimensionado poderia ser 25, mas nós adotamos 40 milímetros para ter uma perda de carga menor. Certo? A altura final se manteve, então vai ser igual à do de baixo. Com isso, nós temos agora o comprimento real e o equivalente para ser calculado. Esse aqui vai ser moleza, né? Facinho demais, olha só. Só esse tubozinho aqui. 0,0734, 0,0734, menos de 10 centímetros.
zero de pressão de perda de carga. Aproximadamente, obviamente. Se a gente for aumentar o número de casas decimais, vai ter um valor ali. E um comprimento equivalente, que é o desse T, de passagem direta. Então a perda de carga vai ser muito pequena. Passagem direta nós temos 1,5 de perda de carga, de comprimento equivalente. Então pronto. Basicamente já finalizamos aqui e vamos para o último trecho. Olha como é rápido. Ixi, pessoal, percebi... Não, tá tudo certo. Deixa eu conferir. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. E a gente vai agora para o AB, que compreende esse ponto desse nosso T aqui até o outro T, certo? Esse T a gente não considera porque está tudo na mesma pressão atmosférica. Se a gente analisar, fazer um corte aqui, fazer um cortezinho aqui para ilustrar para vocês, com a base teórica dessa consideração. Se aqui está ventilado, então a mesma pressão que atua no interior da caixa d'água vai atuar nessa tubulação até ela ser preenchida de água e ter sua perda de carga. Então, basicamente, se ela fosse partir desse ponto aqui, esse T, nem influenciaria na perda de carga. Por quê? Porque ele está todo ventilado. Isso aqui, a gente fazendo a consideração que o nível d'água está no nível crítico, que é esse daqui, essa linha, basicamente, aqui vai ter ar. Então, vai ter a pressão atmosférica atuando. Não é um fluxo que está acontecendo de maneira que está preenchendo toda a tubulação, então, de fato, não faz sentido considerar a perda de carga deste elemento. Certo? Você pode considerar? Pode também. Aí, por exemplo, se tivesse uma lâmina d'água nessa altura aqui, deixa eu fazer a linha, pronto, nessa altura aqui, eu considerei essa altura da lâmina d'água, aí você, de fato, considera a perda de carga desse T. Eu quero ser mais conservador ainda e considerar. Pode considerar também. Fica a seu critério, você é o projetista. Nesse exemplo, a gente não considerará. E vamos agora para a soma dos pesos. A gente tem 1,8, que é o que está vindo antes. E agora a gente vai somar tudo que está alimentado nessa tubulação aqui. Vamos seguir o fluxo. Vamos seguir o fluxo, vamos. Opa! Está começando a ficar bom. Temos uma divisão, bora primeiro por esse lado e depois a gente vem para baixo, certo? Indo por esse lado, bora seguir o fluxo. Segue o fluxo. Opa, achamos um T. Prontinho. Vamos lá. Primeiro elemento da direita aqui. 0,70 de peso relativo, que é um tanquinho. Andando, opa, tem outro tanquinho. Mais 0,70. Do lado esquerdo tem uma máquina de lavar. Máquina de lavar adiciona 1 de peso relativo, mais 1. Olha como está começando a ficar grande o negócio. E eles se encontram e vêm para essa tubulação que ela sobe e encontra-se nesse T. Nesse T a gente tem uma alimentação de um banheiro, certo? Nesse banheiro aqui a gente tem um chuveiro. Chuveiro esse que tem 0,10, como a gente já tinha colocado, mais 0,1. Vamos somando. E temos também as contribuições dos outros elementos aqui. Tá? O zoom saiu. Pronto, ficou bom. E temos a contribuição da bacia sanitária, da ducha higiênica e do nosso lavatório. Nosso lavatório a gente tem aqui 0,3 mais 0,3 e vamos somando. A bacia sanitária, temos aqui 0,3 também, mais 0,3. Temos a ducha higiênica, 0,4 mais 0,4. Pronto, agora foi ducha higiênica, foi bacia higiênica, ou bacia sanitária, foi lavatório, foi chuveiro, foi 2 tanquinhos e uma máquina de lavar. E isso chegou a toda a nossa instalação que está sendo alimentada por essa tubulação. Deu ok? 5,3 de peso relativo, misericórdia. Temos aqui 32 do diâmetro pré-dimensionado, mas cuidado, a gente nem adota esse diâmetro pré-dimensionado porque, se eu adotar esse valor, a perda de carga unitária dá 0,06, uma perda de carga que é alta. Se a gente tivesse, por exemplo, 10 metros de tubulação, é 0,63 de perda de carga. Então é perigoso, perigoso. Vamos adotar aqui o quê? 40. Olha, já baixou muito, mas vamos olhar. Eu acho que aqui tá 40 mesmo. 40 milímetros, tranquilo. Altura inicial do nosso trecho. O nosso trecho se inicia aqui no nosso T. Nosso T, com base de referência no térreo, nós temos 4,485. E a altura altura inicial, perdão, E a altura final é a mesma que está vindo anteriormente. Olha só, vamos recapitular aqui para eu não
passar nada batido para vocês. Eu confundi, mas apenas é só a posição. A altura inicial é no ponto A, que é nesse T, e a altura final é a mesma que estava vindo nesses outros trechos aqui, e eu peguei essa mesma cota que foi que a gente inseriu, de 3,4773. Com isso a gente teve, agora a planilha já está tudo ok, só inserir o comprimento real equivalente e a gente vai ter a nossa pressão. Mas vocês já podem ver que, se não considerando a perda de carga, né, nossa tubulação já tá bacana, tá com 2,48. Pressão boa pra caramba. Difícil encontrar em edificações residenciais. Aqui ficou legal, ficou bacana, elevou a caixa d'água, tá um conforto maior para os usuários. Vamos agora deixar de conversa e calcular. Primeiro tubo, 0,9574. É igual a 0,9574. Soma, vamos lá, mais, eu botei menos e mais esse tocozinho de tubo, Hélio. Temos aqui 0,0708. 0,0708. Soma também. Tudo ok. Soma com mais um toquinho de tubo aqui. Outro de 0,0708. 0,0708. Chegamos a 1,1 de comprimento real, e agora vamos para os comprimentos equivalentes. Esse T aqui, nós temos a passagem direta da tubulação, do fluxo, né, do fluido. Temos 1,5 de perda de carga. Soma o registro aqui. Temos, cadê você? 0,4 de comprimento equivalente. Temos aqui um joelho que poderia ser substituído por uma curva com 2 de comprimento equivalente. E aqui a gente não está considerando, só dá o ok. A pressão requerida, não precisamos, 0,5 talvez também, se você quiser adotar, né, para nenhum trecho ter uma pressão menor que 0,5, exceto os trechos de barrilete vertical, como a gente comentou no nosso curso. E aqui a gente, pronto, finalizei agora o cálculo do chuveiro. No trecho AB a gente começa com esse somatório de pesos, com essa vazão, o diâmetro pré-dimensionado, o diâmetro adotado, a velocidade, a perda de carga unitária, a altura inicial, a altura final, o ΔH, a pressão disponível, o comprimento real, o equivalente. Então todas as informações necessárias a gente tem aqui na nossa planilha. E olha que legal, tudo calculado, tudo bonitinho, uma pressão excedente maravilhosa. Se você quiser instalar um equipamento que precisasse de 2 de pressão, tudo ok. 2,37 tá ok, 2,38, opa, não tá ok. Então essa é a função dessa planilha. Eu creio que vocês puderam aprender. Pronto, já terminei o cálculo, já verifiquei, já salvei, né, os dados, né, de perda de carga, tá ok essa peça, vamos limpar a planilha, deu o comando sim, pronto, vamos partir para a próxima, e assim é como ocorre o dimensionamento da sua instalação. Dica bônus do Hélio aqui. Vocês lembram que lá no início eu botei um parâmetro e chamei aqui, ó, de trecho e botei medir A até B? Vou ensinar vocês como criar um parâmetro para vocês poderem fazer isso, se vocês utilizarem o Revit. O Revit é sensacional, pelo amor de Deus. Vamos lá, parâmetros do projeto, aba gerenciar, parâmetros do projeto. Pronto, aqui a gente tem algumas parâmetros que a gente já adicionou. Você chega aqui e bota adicionar. Aqui eu vou falar aula EDV UMD. Opa, manual das instalações hidrossanitárias. Tipo de parâmetro, vocês botam um texto, que a gente vai alimentar por texto. E onde é que esse parâmetro vai alimentar? Ele vai alimentar elementos da tubulação. Olha como o Revit divide tudo certinho. Conexões de tubo, tá vendo aí? Que são as conexões, são os acessórios de tubo e também a nossa tubulação. Prontinho. Ativei isso, dei ok, pronto. Aqui já vai aparecer, ó, aula EDV, ó, o manual das instalações hidrossanitárias, que foi o parâmetro que a gente criou. Então aí você chega e coloca aqui os valores, por exemplo, AB, BC, CD. E o que é que a gente vai fazer com isso? Você vai criar, ó, tabela de quantidade, uma nova tabela, dentro da lista de filtros de tubulação. Vamos lá, começar com nossa tubulação. Quais as informações que a gente quer obter das tubulações? Eu quero saber o trecho das tubulações, né, que você poderia alimentar também com o nosso parâmetro que a gente criou do EDV, que ele apareceria aqui, certo? Olha aqui, ó.
Aula é dever ou manual? Como a gente já alimentou aqui com parâmetros de trecho, eu vou seguir com trecho, mas vocês entenderam que vocês são muito inteligentes. O comprimento, aí, ó, a gente consegue obter o comprimento ó, sem fazer aquelas somas, legal. O diâmetro, cadê o diâmetro? Bacana. E também a unidade de luminárias, que seria o fluxo do Revit de pesos relativos, né? Apenas uma maneira de o Revit expressar internamente, que só vai funcionar se você estiver fazendo o modelo corretamente e se as famílias estiverem todas configuradas corretamente também. Eu sei que todo mundo quer aprender mais a mexer no Revit, a gente vai preparar um curso especial para vocês, porém a gente vai focar agora no Manual das Instalações Hidrossanitárias para que vocês aprendam de verdade a teoria, para depois a gente aplicar em um programa específico. Porque as teorias que vocês estão aprendendo aqui, vocês podem aplicar para qualquer programa, não há limitações. Então pronto, eu quero esses 4 componentes, dei ok, criei nossa tabelinha. Vixe Maria, tá tudo assim, por quê? Porque tá tudo branco, vou mudar aqui a cor. Vou mudar o sombreado, já que a fonte tá branca, bora usar azul. Beleza, ó que beleza. Tá feio demais, misericórdia, mas vamos em frente. Vocês deixam branco e botam a fonte preta no de vocês, né? Pronto, ó. Beleza, ó. Todos os tubos aqui, pessoal, estão itemizados. Cada linha dessa é uma tubulação, ó. MD e DE. Ó, tem aqui a função realçar no modelo. Ele, ó, selecionou esse tubo. Então, esse tubo que tem aqui, ó, 1,0216, que a gente adicionou lá na nossa planilha, tá aqui ele, ó, 1,02. É aproximadamente, né, devido à precisão da planilha. Beleza, então cada item desse é uma tubulação. A gente vem para campos, filtro, classificar e agrupar. Vamos juntar baseado no trecho. Então eu vou aglomerar cada tubulação, cada linha dessa por trecho. Dei ok. Olha só. Essas não tem trecho nenhum, estão aqui. E todas essas que tem trecho, ó, MD, AB, BC, CD. Então, ó, todas aquelas coisas que a gente estava clicando e somando, a gente poderia obter aqui de uma maneira mais prática. Tem ainda como melhorar ainda isso, Hélio? Tem sim. A gente vai em campos, em classificar, tira e itemizar cada instância. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, temos 3 AB. Em vez de aparecer esse tubo AB de 096, esse tubo de 07, esse tubo de 07 também, aparece um item só. E na aba formatação, comprimento, em vez de nenhum cálculo, eu quero calcular os totais. Então ele vai somar esses 3 itens aqui e me falar o total. Beleza. Comprimento AB 1,1, BC 0,07, CD 7,29 e 2,77. Eita, eu apaguei. Ô, rapaz, olha. Senão a gente ia comparar aqui se tava tudo certo. Mas bora comparar manualmente. No trecho DE. Vamos realçar aqui o pessoal no modelo. Fecha. Abrir o 3D. Tá vendo, ó? Já tá selecionado, ó. Esse tubo e esse tubo. E soma-se os comprimentos. Vou abrir a calculadora. Esse trechozinho aqui tem, ó, 1,5859 somar. Mas esse tocozinho de tubo aqui de 1,0216 mais esse tocozinho aqui, ó, pessoal, de 0,1646. 2,7721. Tabelinha de tubo que a gente criou, 2,77. Perfeito, perfeito, perfeito. Bora fazer agora na planilha. Eu vou até refazer aqui como a gente pode fazer também de uma maneira muito mais rápida. Vocês até vão comparar aí a velocidade fazendo de uma maneira mais automatizada com a maneira totalmente manual que a gente fez. Vamos preencher a planilha com isso aqui, ó. 1,1 de soma de... Opa, peraí. Vamos lá. 1,1 comprimento. 1,1. Trecho BC. Nós temos 0,07,07. CD, 7,29. Trecho DE, 2,77. Vamos lá, soma dos pesos, que é as unidades de luminárias, como eu falei para vocês. AB tá zerado, porque tem um ajustezinho que eu tenho que fazer aqui. Por quê? Uma dica também, Master, esse curso, meu Deus do céu, tá muito bom pro preço que foi. Tá muito barato, vocês são muito contemplados com ele. A gente tem aqui uma unidade de luminárias, só que como o Revit não entende, por exemplo, toda essa instalação que está aqui, abastecida por esse tubo e essa através desse.
Como eles se juntam, por exemplo, tem dois caminhos para o Revit fazer, que é vir para cá para a direita e vir para cá para a esquerda. Ele, opa, eu vou travar aqui, eu vou zerar, porque eu não estou entendendo por onde eu tenho que seguir. O que é que eu vou fazer? Eu vou excluir essa passagem aqui. Então, todos os equipamentos não tem mais agora dois caminhos para ir, tem um só. Então, todo mundo vai vir para cá e isso aqui é como se essa caixa d'água tivesse desativada. Olha só, fomos para a tabela de tubos e agora temos 5,3 de unidade de luminárias. Então, 5,3. Que é o nosso peso relativo. Vou até mudar aqui para facilitar para vocês. Relativo. 1,8, trecho BC, 1,8. Trecho CD, 1,1. Trecho DE, 1,1. Faltou o EF. Olha só, faltou alimentar o EF. Que é esse, que vai desse tubozinho até nosso joelho. Selecionar tudo aqui, pronto. Ah, tá trecho em EF, só que não, é MD. Deixa eu até lembrar como é que tá lá. O banco deu o mesmo nome. Pronto, beleza. Copiei. Vou colar aqui. Trecho. Ih, Maria, selecionei errado. Fiz besteira. Vamos lá de novo. Selecionei. Selecionei aqui tudo. Pronto, MD é F. Perfeito. Na nossa listinha agora vai aparecer aqui o MDF. Olha que legal. 1,28 de comprimento. E nós temos aqui um peso relativo de 0,1 e um diâmetro de 0,1 e um diâmetro de 25. Vou até anotar, até os diâmetros a gente pode aproveitar. Ó. 25, 25, 32, 40 e 40. 25, 25, 32, 40 e 40. Opa, 40 e 40. Que coisa linda, ó. Tudo mais prático, mais fácil. Hélio, tem como fazer isso para os comprimentos equivalentes também? Que aí já seria moleza. Tem. A gente vai fazer. Nova tabelinha. Para os acessórios de tubo. O que é que eu quero? Eu quero o trecho e o comprimento equivalente deles. Olha só. Com um clique nós temos a nossa tabela que está colorida. Vou agora, gente, vou pintar a fonte para a fonte não ficar branca, porque estava horrível aquela outra tabela. Aplica a fonte preta. Pronto, ó, que coisa mais tranquila, bem mais bonita. Selecionar aqui, ó, que tem essa tabela de acessório de tubo. Ok, a fonte dela está preta também. Prontinho, tabela de acessório de tubo. Fazemos a mesma coisa, vou fazer de uma maneira mais rápida, porque vocês já aprenderam. Vou classificar pelo trecho. Não vou deixar itemizar cada instância, vou vir em formatação, em comprimento equivalente e vou calcular os totais. Beleza. Molezinha. Então a gente tem 0,4 de AB, 0,4 mais... Opa, só. Tenho mais ainda, mas vou explicar. 0,4. Aqui é igual a 0,3. Aqui é igual a 0, opa, pulei um trecho. Ó, BC não tem nenhum acessório, então esse 0,3 não é daqui. Aqui é 0 mesmo, é igual a 0. É igual ao CD a 0,3. DE é igual a 0,2. EF é igual a 11,4. Isso só foi os acessórios, pessoal, que são os registros que a gente tem no Revit. A gente divide assim. Por exemplo, ó, aqui a gente tem esse registro, temos esse registro. Então, os acessórios são eles, esse registro e esse registro. O trecho BC, que é esse trecho daqui, não tem nenhum registro. Então, por isso está zerado. E agora faltam as conexões. Bora criar uma tabela de conexões, Hélio. Me ajude, Hélio. Vamos lá dividir por trecho comprimento equivalente, que é o que a gente precisa. Fazer de uma maneira mais rápida, como eu já falei. Vocês estão muito inteligentes já. Mudar a fonte com uma fonte que fique legal. A cor da fonte, né? A fonte já está bem legal. Essa trebuchet é muito bonita. E a fonte também do nosso cabeçalho. Prontinho, alterei. Vamos agora só filtrar. Classifiquei agora por trecho. Formatação, comprimento equivalente. Eu quero os totais e não quero itemizar cada instância. Pronto. 2,4 é igual a isso, mais 2,4. Chegamos a 2,8. Mais 1,74 nesse trecho. 0 mais 1,74. 0,3 mais 1,2. 0,2 mais 3,09
mais 3,092, 3,092, e a F mais 1,375, 11,4 mais 1,375. Isso a gente chegou em 12,78 de comprimento equivalente, pressão requerida, nada, e a que a gente quer é 1. Não passou porque falta ainda a nossa altura geométrica. Aí esse, de fato, a gente tem que fazer manualmente. Não tem jeito, não tem como automatizar isso no Revit. Mas a gente faz rapidinho, de novo. A altura aqui é 4,485. 4,485. A altura final é a altura que está aqui, baseado no térreo, sempre ter o mesmo nível de referência. 3,4773. 3,4773. Prontinho. Aqui se mantém até o trecho BC, deixa eu botar no isométrico para as fontes ficarem certas, AB, BC, e CD, até o CD permite a mesma cota, então só vou pegar aqui e copiar até o CD, vou copiar só os valores aqui, uma função, para não mudar a formatação e a planilha também ficar toda bonitinha. Agora o trecho DE, DE até o E. O trecho inicial, como eu já falei, ele puxa o mesmo preenchido anteriormente, certo? Você não pode... As planilhas aqui, gente, a gente até travou para facilitar o preenchimento, para vocês não perderem nenhuma fórmula. Às vezes a gente digita errado e isso pode prejudicar a nossa planilha. Para facilitar, a gente deixou tudo travado, que aí não tem como vocês terem algum problema. Então vamos lá. DE começa com 3,48 e finaliza aqui, ó, nesse T com 0,7. E o trecho EF começa com 0,7 e sobe até o nosso trecho aqui, ó, desse joelhinho que está a 2,10, que é a altura do nosso chuveiro. Pessoal, pronto. Olha que coisa fácil. Foi bem mais rápido que do jeito anteriormente, né? E com plugin vocês viram que é ainda mais rápido ainda. Então, aí é uma evolução. Você fazer de uma maneira mais automatizada dentro até do próprio Revit, de uma maneira mais manual e utilizando o plugin, que foi aquela primeira aulinha que a gente teve de dimensionamento. Então, pessoal, essa é a nossa planilha de dimensionamento, a planilha muito automatizada, bem configuradinha para ajudar todos vocês a fazer todos os cálculos. Então, se você tem alguma contribuição, alguma dúvida também, pode deixar nos comentários dessa aula, pode falar no nosso grupo VIP, vamos ter lives também para vocês que chegaram no início desse curso. Então, se tiver dúvida, qualquer contribuição, pode falar que a gente vai estar de ouvidos abertos a vocês, porque nosso foco é que vocês realmente aprendam. Então, vamos fazer engenharia de verdade.